Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre convivência cristã, que na igreja a qual eu faço parte, intitulamos de Saída. Vamos usar a Bíblia na versão NVI. Então, quando disser saída, estou me referindo à convivência cristã. Dito isso, o que é a saída? Deus quis a nossa companhia, desde o início. Então, nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que existia antes da criação do homem não era nada semelhante a ele, mas Deus quis ter seres semelhantes a ele. Ele queria ter um relacionamento com outros que se parecessem com ele. E se somos semelhantes a ele, temos o mesmo gosto e a mesma necessidade de companhia. É natural que não vivamos sós, isolados. Né? E Provérbios 18, versículo 1, fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, tanto é natural que a Bíblia afirma que o isolamento é uma busca por interesses egoístas e insensatez. É natural que a gente não viva só. Mas por que eu preciso de alguém? Por que não posso ficar sozinho? O que pode me acontecer? Vamos lá em Eclesiastes 4:12. Diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, sozinhos nós somos vulneráveis, podemos ser atacados e vencidos, mas juntos tendemos a ser como um cordão que, quanto mais dobras, mais forte e impenetrável fica. O que era assim que serve de exemplo para nós hoje? Lá em Atos 2, 42 a 47, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja primitiva era assim. Se dedicavam ao ensino, mas também à comunhão. Comiam juntos, oravam e louvavam a Deus juntos, e se alegravam juntos, e não sozinhos, ou em pequenos grupos ou coisa parecida, mas todos. Ou seja, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não diz alguns dos que criam, mas todos. Eram todos simpáticos, sinceros de coração e alegres, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, precisamos promover momentos alegres, cuja conduta nesses momentos seja com uma simpatia por todos, sincera e de coração, porque é aí que se revela o verdadeiro amor de Deus em nós, uns pelos outros. É esse amor que atrai outros. Como dizem João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o amor sincero uns pelos outros que atrai as pessoas para Cristo e faz com que vejam Cristo em nós. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25, diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estarmos juntos precisa ser uma prática constante, precisa vir de uma consideração uns pelos outros, e precisamos ter o foco, o objetivo de encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você sabe que dia é esse que se aproxima? Você vê esse dia se aproximando?
Você está promovendo a união e fortalecimento do corpo ou está flertando no corpo? Precisamos pensar nisso, porque amarmos uns aos outros com sinceridade de coração não é flertarmos uns com os outros, como fazem os que se entregam aos prazeres e paixões da carne, e deixam claro para nós que o dia se aproxima. Em Romanos 12, versículo 9, diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, nunca devemos faltar com zelo sincero uns pelos outros. Devemos odiar as más intenções em nossos corações, porque elas impedem que o verdadeiro, sincero amor aconteça. Precisamos alimentar o fervor do Espírito, animando e encorajando uns aos outros, sinceramente. A Bíblia diz que a gente deve ter uma mesma atitude uns para com os outros. Ou seja, devemos ser imparciais quanto ao interesse de nos aproximarmos uns dos outros. Todos devem receber da mesma dose de amor da qual nos encoraja as Escrituras, a nos darmos uns aos outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Esse é um dos conselhos da Bíblia. Pois todos são igualmente importantes diante de Deus. A Bíblia diz que a gente não deve ser sábio aos nossos próprios olhos. Ou seja, que o seu assunto seja o conhecimento do Senhor, e assim todos falam a mesma língua e se ajudam mutuamente. Assim ninguém se sentirá inferiorizado. A sua experiência social e profissional não devem prevalecer sobre o irmão ou irmã em Cristo. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O que você tem feito e falado com seu irmão ou irmã em Cristo é correto agora aos olhos de todos? Cristo aprovaria? Precisamos pensar nisso, porque tudo isso pode comprometer o fortalecimento e crescimento do corpo de Cristo e a salvação de quem recebe o que sai de você. O que sai de você é fruto do Espírito Santo ou da natureza humana? Você pensa nisso? Precisamos fazer tudo o que é possível para desfrutarmos da paz com todos. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 8 diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Em meio a tudo que precisamos fazer para não sermos inoperantes e improdutivos está a fraternidade, o amor de um irmão pelos outros. Logo após o amor por Deus, cuja base é a fé. A fraternidade precisa ser uma qualidade existente e crescente em nós. Provérbios 6, 27 a 28 diz: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Por que essa escritura? Porque a fraternidade envolve amor sincero e zelo uns pelos outros. Não pode dar lugar ao fogo. Sair com irmãos é diferente de flertar. Cristãos não flertam uns com os outros. Cristãos se amam igualmente, imparcialmente e sinceramente. Por isso devemos sair uns com os outros para crescermos em amor e união sincera. Isso fortalece o corpo. Segundas intenções, flerte, faz de você um mundano, dominado pelos desejos da carne, e logo esse fogo no peito vai te queimar. 1 Pedro 3,8 diz: quanto ao mais,
tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E 1 Pedro 4:9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Se você pensa muito diferente dos seus irmãos em Cristo, você está desalinhado com o corpo. Precisa analisar se é o resto do corpo que está desviando o olhar de Cristo ou é você. Seja hospitaleiro, sem reclamação. Receba todo e qualquer irmão ou irmã no seu círculo de amizades cristãs. Efésios 4:2 e 3 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:15 a 20 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vista de Deus, da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo. Alguma dificuldade que você tenha em lidar com as diferenças entre você e outro irmão ou irmã precisa ser suportada com amor. Esse é o chamado de Cristo para nós. Além disso, devemos eliminar pensamentos inúteis, insensíveis e depravados, que revelem obscuridade, ignorância, impureza e endurecimento de coração. Essa não é a conduta que provém de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:3 a 9 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, quando você sair com os irmãos e irmãs, controle o seu corpo e a sua mente. Cuidado com os desejos desenfreados e não se aproveite de ninguém para saciá-los, pois o Senhor castigará todas essas práticas. Se você rejeitar essas recomendações, estará rejeitando a Deus, porque é a palavra de Deus que está dizendo isso. 1 Timóteo 5:2 diz: as mulheres idosas como as mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Os irmãos devem tratar as irmãs com toda a pureza. Filipenses 4:8 a 9 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Essa sim é a conduta que provém de Cristo, que requer todo o nosso empenho. 1 Pedro capítulo 1:22 diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A obediência à verdade deve nos conduzir ao amor fraternal e sincero, porque somos todos parte do corpo de Cristo, que é a cabeça desse corpo. Portanto,
o que é a saída? É toda e qualquer oportunidade de promover a comunhão com irmãos e irmãs. Mateus 18, 20 diz: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se você acompanhou até aqui, é porque se interessa por Cristo e sua vontade. Porque é disso que eu falo aqui. Então se inscreva, curta e compartilhe para apoiar essa missão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.